O senhor acredita mesmo que Jair Bolsonaro pode ter ali tirado a tornozeleira eletrônica para fugir? Olha, é mais grave, viu? Não sei se vocês viram, tem uma matéria da Andréa Sadi, que eu fui inclusive checar, confirmada, que ele tentou tirar a tornozeleira usando material de solda. Foi calor. Tentar destruir aquela carcaça da tornozeleira. Isso foi às meia-noite, 0h07. O SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, informa a equipe policial que está fazendo a segurança lá no Bolsonaro, que adentra a casa do Bolsonaro e que às 1h09 faz a troca da tornozeleira. Mas o fato é que não foi um fato qualquer. Ele usou material de solda, soldagem, calor para romper a tornozeleira. Você sabe, eu estava assistindo a live de vocês e vi o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, inclusive, me acusa lá, diz, olha, o líder do PT que pediu a tornozeleira eletrônica. Você sabe que a gente tinha chegado a denúncia de que ele poderia entrar na embaixada norte-americana. Naquele período que tinha uma crise dos Estados Unidos com o Brasil. E pedir asilo, né? Chegou aquela denúncia e a gente pediu à Polícia Federal. O que é que a gente descobriu naquele momento? Que não tinha policiamento na casa do Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas que ele ia fugir desde o começo. Olha, por que ele dormiu na Embaixada da Hungria 2 noites? Por que ele escreveu aquela carta para o Milei falando em pedido de asilo na Argentina? O Eduardo Bolsonaro fugiu, Carla Zambelli fugiu. Então, ele não fugiu antes, porque a gente foi rápido e pediu tornozeleira e pediu reforço de policiamento. Por isso que ele não fugiu. Agora, a prisão chegando, porque a prisão dele vai acontecer, a prisão definitiva, essa semana. Pode ter sido um ato de desespero, mas o fato é que ele tentou, com material de soldagem, romper a tornozeleira eletrônica. Conversando com a nossa apuração, com o nosso time de reportagem, que entende, a partir do que vem recebendo, que o Palácio do Planalto deve seguir sem comentar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem essa mesma informação de que o presidente Lula não vai falar sobre a prisão do ex-presidente? Olha, o presidente pode não falar, mas o ministro Boulos já falou, a ministra Gleice também falou, porque nós temos que defender o Supremo Tribunal Federal, sim. Defender as nossas instituições nesse momento. Houve uma tentativa de golpe do Estado no Brasil. Olha, nem o ministro Fux, que deu aquele voto defendendo o Bolsonaro, discordou da existência da Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um plano para assassinar Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin. Foi uma tentativa de golpe de Estado violento. Não foi só o 8 de janeiro, foi mais do que o 8 de janeiro. Teve a minuta do golpe, teve a tentativa de envolvimento dos comandantes militares, teve essa operação paralela, Operação Punhal Verde e Amarelo. Imagine a coisa, um presidente perde a eleição, Jair Bolsonaro perde para o Lula, e ele tenta matar, dar um golpe, anular as eleições. Foi algo muito grave. Você sabe que na ditadura militar, muita gente foi assassinada por torturadores. Quem assistiu Ainda Estou Aqui, o filme sobre a história do deputado Rubens Paiva, o sofrimento de sua família, nenhum general que participou de tudo aquilo foi preso, foi julgado, foi condenado. Por isso voltou a acontecer. Crime contra a democracia é algo muito sério. Eu acho que a prisão do Bolsonaro e dos generais vai ser importante para que isso não aconteça no futuro. Agora eu queria aproveitar e fazer um comentário para vocês. Você sabe que os advogados do Bolsonaro queriam defender
a prisão domiciliar. Na hora da prisão definitiva, que fosse uma prisão domiciliar, alegando questões de saúde. Esse era o debate. Eu quero dizer que Bolsonaro, com essa tentativa de fuga, ele enterrou a possibilidade de ter uma prisão domiciliar definitiva. Porque se ele tenta fugir agora, qual é a segurança de uma prisão domiciliar? Eu continuo achando, porque pela lei das organizações criminosas, e o Bolsonaro, ele foi condenado como chefe de quadrilha, chefe de organização criminosa, que o destino dele vai ser ficar esses dias na carceragem da Polícia Federal, mas eu acho... Falando em PL da dosimetria, depois desse episódio, como o PL da dosimetria deve ser tratado dentro do Congresso Nacional nessa semana, levando em consideração que o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, disse que esse assunto vai sim ser pautado muito em breve. Olha, eu digo uma coisa, chega a ser um absurdo alguém pensar, você sabe que ainda não aconteceu a condenação definitiva. Nós estamos ainda na fase dos embargos, que está acabando agora. Por isso que essa prisão preventiva acontece, para evitar uma fuga. Porque eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes esperaria. Ele ia ser preso terça, quarta-feira. Mas veja bem, não acabou nenhum julgamento definitivo. Alguém pensar em pautar algo como isso, o meu termo, eu estou usando, é criminoso. É uma forma de interferir no julgamento. Eu espero que o presidente Hugo Mota não paute uma insanidade dessa. Porque no momento em que a gente está prestes a ter uma condenação definitiva, seria uma brutal agressão às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, uma interferência totalmente indevida do Poder Legislativo. Então eu espero que o presidente da Câmara não faça isso. Eu considero isso uma loucura, colocar o país numa grave crise institucional. E se ele o fizer, o PT e os partidos da base do governo pretendem fazer alguma coisa? Claro, nós vamos ficar contra isso, mas se ele fizer dessa forma que ele está fazendo, a gente pode até acionar a justiça, porque isso é uma forma de interferir numa investigação independente do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ter responsabilidade para não colocar o parlamento numa aventura como essa. Ô, líder, para a gente encerrar e liberar já o senhor, vamos falar de mais um projeto importante para todo mundo, que é o projeto de lei antifacção. O governo Lula teve um ano bastante difícil, um terceiro ano de Lula 3, né, do terceiro governo do presidente Lula, com a Câmara dos Deputados principalmente, lá atrás com a questão do IOF, e agora está terminando o ano com a questão do projeto de lei antifacção. Perde ali, tem uma derrota na Câmara dos Deputados e agora o texto vai para o Senado. O governo deve sofrer ainda nesse finalzinho de ano com essa questão da segurança pública, que certamente será pauta forte para 2026, para as eleições, também no Senado? Olha, deixa eu contar aqui para você. Você fala de derrota na Câmara. Foram derrotas que viraram vitórias na sociedade. Porque derrotaram o governo IOF, ficou claro, houve uma campanha muito grande na sociedade, em que ali não estavam querendo tributar os mais ricos. Depois aprovaram a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, aprovaram, derrotaram o governo, derrotaram a gente. Mas eu pergunto a você, quem ganhou na sociedade? Fomos nós. Teve uma mobilização muito grande. E o Senado o que é que fez? Enterrou a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem. Aconteceu agora a mesma coisa no PL antifacção. Porque sabe qual era o objetivo do PL antifacção deles? Não era a segurança pública.
Eles colocaram lá instrumentos para blindar empresários, políticos investigados pela Polícia Federal. Eles queriam impedir que a Polícia Federal investigasse organizações criminosas. Ela só poderia investigar se fosse provocada por um governador. É o caso do Forcaro, do Banco Master. Só se o Ibáñez chamasse a Polícia Federal. Nunca iria chamar. Então, eles tiveram que recuar, viu, desses pontos centrais. Continuaram tirando dinheiro da Polícia Federal. Sabe o que vai acontecer? O Senado vai mexer nisso. O Senado vai voltar um pouco à lógica do projeto original mandado pelo presidente Lula e pelo ministro Lewandowski, que era do PL antifacção. Vai recuperar o texto. Agora, na verdade, o que houve foi isso. Quiseram usar de forma oportunista um projeto de combate ao crime organizado para criar uma nova PEC da blindagem. Então, eu considero que essas derrotas no parlamento têm virado vitórias na sociedade. E isso é o que importa. O debate na sociedade. O debate principalmente nesse ano, que é um ano que antecede o ano da campanha eleitoral. Perfeito. Bem. Pode encerrar. Muito obrigada, líder. Obrigada mesmo pela gentileza de ter nos atendido. Eu tive que parar aqui, eu estou em deslocamento, em agenda aqui no Rio, mas parei o carro para falar com vocês, viu? É um dia histórico para a democracia brasileira. Um abraço. Um abraço. Obrigada muito por ter falado conosco. Bom sábado para